Bom dia, gente. Então, hoje a gente vai dar continuidade. Nas últimas aulas, a gente ficou vendo a equação de conservação da quantidade de movimento e hoje o objetivo é resolver alguns exercícios para conseguir entender um pouquinho melhor. Tá? Então, a maioria dos exercícios que a gente vai trabalhar hoje é quando tem alguma angulação, tá? Só para conseguir entender bem essa multiplicação aqui e a relação com esse vetor aqui. Tá? Então vamos para esse primeiro exemplo aqui. Então, a água escoa em regime permanente pelo bocal, descarregando para a atmosfera. Então, a água está vindo por aqui, sai por aqui, aqui na saída vai ser P atmosférico, tudo em volta é P atmosférico, e aqui, nessa posição aqui, que a gente pode chamar de posição 1, está marcando uma pressão de 15 kPa. Tá? O diâmetro aqui é 15 kPa manométrica, ou seja, já está tirando a parcela da atmosfera. Então, se eu fizer a pressão absoluta, eu tenho que somar com a atmosfera. Aqui eu tenho um diâmetro de 30 centímetros e uma velocidade de escoamento de 1,5 metros por segundo. E o que eu quero saber é bem simples. Calcule a componente horizontal da força na junta. Então, eu quero saber qual que é o meu Rx, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício aqui é fazer o nosso volume de controle. Tá? Então, a gente tem essa junta. Então, quem que a gente vai selecionar como volume de controle? Isso aqui. Tá? Repara que eu deixei o nosso volume de controle aqui formando 90 graus. Aqui tendo esse canto aqui, né, essa angulação. Por quê? Para quando a gente fizer o nosso dA, ele ficar no mesmo sentido da velocidade. Aqui não precisa, por quê? Já está no mesmo. Para quê? Para facilitar essa multiplicação. Assim eu não tenho que ficar pensando em ângulo dessa multiplicação. Por exemplo, se aqui tivesse uma saída, né, para baixo, dessa maneira aqui, o que eu ia fazer com o meu volume de controle? Tá? Que assim, mesma coisa, consigo formar sempre 90 graus ali, entre formar ou 180 ou 0 graus entre o dA e o meu V2, tá bom? Eu podia ter selecionado assim? Podia, tá? Por que eu não selecionei? Só para poder explicar aqui, tá? Mas vai dar na mesma, não muda nada, tá bom? Então aqui é um ângulo de 30 graus, o diâmetro de saída é 15 centímetros, não foi dada a velocidade V2, mas a gente consegue calcular do que? Conservação da massa, já que tem V1 a 1, a gente consegue achar V2 com base na área 2, tá bom? Então aqui está o nosso volume de controle, e se a gente olhar, ó, eu tenho PATM desse lado, PATM aqui, PATM aqui, PATM aqui, ó. Então, eles acabam se cancelando. E esse PATM aqui, ó, se a gente decompor ele, ó, seria aqui, que é cancelar com essa parte de baixo, e seria aqui, que é cancelar com essa parte de baixo. Então, todas as pressões atmosféricas aqui, aí elas se cancelam, tá? Então, se eu selecionasse o volume de controle vindo aqui, ó, bem rente à nossa população, também não teria nenhum problema. Só achei melhor pegar assim para conseguir explicar aqui de um lado cancela com o outro, tá bom? Então a gente tem o volume de controle. O que mais que a gente vai ter aqui? Pressão entrando aqui, ó, que é a nossa P1, que já é a manométrica, P1 manométrica mais PATM. Então, como PATM cancela aqui, só trabalho com minha P1. Vou ter as reações em Y e em X. O que eu quero saber é justamente a reação em X, tá bom? Aqui eu teria a componente peso, né, que seria minhas forças de campo. Como eu estou querendo trabalhar com o eixo X, né, na horizontal, então não preciso trabalhar com isso agora. Se pedisse a reação em Y, aí sim eu ia precisar
calcular aqui as forças de campo, né, igual massa vezes gravidade, né, para isso aqui. Tá? Então vamos para as considerações. Velocidades uniformes, tanto V1 quanto V2, não falou nada, não deu perfil de velocidade, velocidade uniforme. As propriedades são uniformes, ou seja, ela não varia com a posição no espaço. Isso aqui a gente usa para onde? Para as nossas integrais aqui. Fluido incompressível, o que significa? Que eu não consigo comprimir meu fluido. Então significa o quê? Eu tenho a mesma quantidade de massa aqui e o mesmo volume, ou constante. Escoamento permanente. Também não falou nada de variação no tempo. Escoamento é permanente. Variação de qualquer coisa no tempo vai ser igual a zero. Tá bom? Então vamos partir aqui da nossa primeira equação. Tá? Então a gente tem aqui a equação da conservação da quantidade de movimento e a gente está trabalhando em x. Lembra que pode ter, na verdade essa equação aqui, ela se divide em 3 equações, né? X em y e em z. Tá? Então, em x seria a força de superfície em x. O que eram as forças de superfície em x mesmo? As forças relacionadas à pressão, ou se, por exemplo, eu tivesse aqui um barbante amarrado e estivesse puxando com uma força aqui, então, forças de pressão e forças devido a algum esforço que eu vou ter aqui, eu mesmo segurando, né? Beleza? Qual outra força é de superfície? Nossa reação em x. Tá? Forças de campo. Vou ter em x? Não, só tem em y, né? Que seria basicamente devido à gravidade. E aqui? Opa! Escoamento permanente. Não trabalho mais com isso aqui. Então eu fico só com forças de superfície em x, que seriam o quê? X mais, né, P1 a 1, né? A força que eu tenho da pressão 1 vezes a minha área 1 aqui. Isso vai ser igual a quê? A integral da superfície de controle de 1 ou VdA. Né? Então, basicamente o que eu preciso resolver agora é essa integral aqui. Então vamos lá. Né? Então a integral da superfície de controle de U ou VdA vai ser igual a quem? Então se eu olhar aqui, eu tenho duas superfícies em que está passando alguma coisa, né? Superfície 1, que seria essa área A1 aqui, e superfície 2, que seria essa área A2 aqui. Então, integral em 1 ou VdA mais a integral em 2 de também U ou VdA, certo? Então vamos lá. Então vamos começar por aqui, ó. Aqui a gente teria dA e no nosso vetor velocidade. Portanto, o sinal aqui negativo. E aqui a gente vai ter dA e o nosso vetor velocidade. Sinal positivo. Então, aqui eu vou ficar com igual a integral em 1 de U ou menos V dA. Bom? Mais a integral em 2 de U ou mais V dA. E agora a gente precisa fazer o quê? Encontrar U 1 e U 2. Tá? Então vamos lá. Então isso que a gente vai fazer aqui. Então o vetor velocidade, ó, ele é UI mais VJ mais WK, né? X, Y e Z. Para esse primeiro aqui, o nosso vetor velocidade, ele tem só a componente na horizontal. Então, V é igual a U. Pode ver que também, ó, no mesmo sentido do escoamento, no mesmo sentido do nosso eixo, né? Então, positivo, né? E aqui, quem que vai ser o nosso V aqui, né? O nosso U, nesse caso aqui, ó, né? Ele vai ser quem? V, então a gente tem aqui, ó, o vetor velocidade
e eu quero, e se a gente decompor ele, eu teria Vzinho e Uzinho. E quem eu estou querendo saber é justo Uzinho. E aqui eu tenho minha angulação de que é 30 graus. Então, eu vou ter V cosseno de 30. Beleza? Então, agora eu só preciso substituir aqui dentro. Ó. Então, eu vou jogar aqui U que é igual a V. E vou jogar aqui V cosseno θ. Tá? Então, vamos deixar aqui com U igual a Vzinho. Então, eu vou ficar com a integral em 1 de V Rho menos V dA, mais a integral em 2 de V cosseno 30 Rho V dA. Tá bom? Cheguei aqui agora, o que eu vou ter que fazer? Basicamente, resolver a minha integral aqui, né? Então, a gente sabe que o perfil de velocidade não varia com a área, então a gente, e que ρ também é constante, eu posso tirar ρ e V e só integrar na área. Quem que é a integral de área em 1? A própria área é 1. Então, eu vou ficar com menos ρ V quadrado a 1. Isso aqui avaliado em 1. E aqui eu vou ter mais, mesma coisa, né? Cosseno θ agora, cosseno de 30, Rho V quadrado a 2. Né? Isso aqui eu vou ter uma velocidade 2, tá bom? E agora sim, então já resolvi aqui a minha integral e agora eu só preciso unir esses dois aqui. Então a gente escreve aqui, ó, Rx mais P1 A1. Né? Então por que P1 A1 é positivo? Né? Pressão sempre contra o meu volume de controle. Então aqui P1 vezes A1 vai dar positivo. E se, por exemplo, eu tivesse uma pressão aqui, ó, né? Então é menos P1A1, que está contra o sentido que eu estipulei, que para a direita seria positivo. Então agora é só resolver isso aqui. Eu tenho todos os valores, né? E a única coisa que está faltando aqui, ó, seria o meu V2. Se vocês fizerem conservação da massa, eu quero que vocês façam aí em casa, tá? Da equação de conservação da massa, vocês vão encontrar que V1A1, que é igual ao Q, vai ser igual a V2A2. Então eu tenho que o meu V2 vai ser V1A1 sobre A2. Tá? E agora eu só substituo esse V2 aqui dentro e agora eu tenho todos, né? Tem a pressão 1, tem a área 1, já que eu tenho o diâmetro 1, que é de 30, densidade da água, velocidade 1, a área 1 que eu tenho, cosseno de 30, densidade, V2 que eu acabei de achar e a área 2. E com isso eu vou achar um Rx de menos 668 newtons. Tá bom? Então, só substituir os valores vai dar menos 668 newtons aqui, tá? E conseguir resolver aqui o meu exercício. Façam essa parte em casa, porque toda vez que a gente for aplicar a conservação da massa, toda vez que for aplicar a conservação da quantidade de movimento, vamos precisar da informação de conservação da massa. Porque não tem sentido eu dar V aqui e dar V2 aqui, porque com base em V1 e A1 eu sempre acho meu V2 e A2. Beleza? Então, só isso aqui dessa parte e agora a gente resolve um outro exercício. Continuando aqui, gente, então vamos resolver mais um exercício semelhante ao anterior. Tá? Então a gente tem um bocal curvo que descarrega para a atmosférica, igual a gente consegue ver ali. A massa do bocal é 4,5 kg
e seu volume interno é 0,002 metros quadrados. Por que ele está dando essas informações? Como ele deu a massa do bocal e o volume interno, então agora a gente vai calcular o quê? A força peso, da componente peso, do bocal e da água que vai estar ali dentro. E o que ele quer saber é determine a força de reação Rx e Ry exercida pelo bocal sobre o acoplamento. Então aqui a gente tem um acoplamento, então o que eu quero saber é qual que é essa força que mantém esse bocal parado, quanto que esse acoplamento precisa segurar, né? Então a gente tem aqui uma velocidade de entrada no bocal de 2 metros por segundo, uma pressão de 125 kPa, já é a manométrica, já foi considerada a pressão atmosférica, então se fosse a P absoluta era com a atmosférica, como é a manométrica é sem a pressão atmosférica. E tem um diâmetro de entrada, né, de uma geometria circular de 7,5 centímetros. O diâmetro de saída do bocal é de 2,5, ele tem um ângulo em relação horizontal de 30 graus e eu tenho uma velocidade V2 que não foi dada. Tem algum problema? Não, por quê? Quantidade de massa que entra tem que ser igual à quantidade de massa que sai. Quem que fala isso? Conservação da massa. Tá? Então, a massa não tem como sumir. Então, que entra tem que ser igual ao que sai e a gente consegue achar velocidade V2 igual a gente fez no exercício anterior. Além disso, eu tenho a massa de 4,5 kg do próprio bocal, o volume interno dele e a densidade da água, que é 10 ao cubo quilogramos por metro cúbico, né? Então a primeira coisa que eu faço é o volume de controle. Tá? Então eu seleciono aqui o meu volume de controle. Quem que eu selecionei como meu volume de controle? Exatamente o que está em volta. Lembrando para selecionar, ó, dessa maneira, né? De forma que a gente sempre tem um dA, né? Que é a componente da área, sempre normal superfície aqui, né? De modo que eu consiga fazer esse produto escalar de uma maneira mais simples. Então, eu colocando assim, eu sempre fico com dA no mesmo sentido da minha velocidade, né? Mesma direção da minha velocidade. Então aqui está o meu volume de controle. Deixa eu apagar aqui essas coisas, porque senão vai acabar confundindo e eu vou escrevendo aqui. Então, primeira coisa, como eu tenho pressão atmosférica para todo lado, elas se cancelam e eu não preciso mais ficar trabalhando com ela. Então, para todos os lados eu vou ter PATM, então não preciso. Aqui em cima, o que eu vou ter? PATM mais a pressão de P1. Então, ó, P1 vai ter aqui, ó. E ele teria um P atmosférico que cancelaria com esse de baixo. Então eu considero só o P1 aqui. Pressão vai gerar o quê? Uma força de superfície devido a P1. Beleza? Então eu vou ter uma força de superfície devido à pressão aqui. Eu tenho o meu V1 para cá e o meu dA para cá. Meu V2 para cá e o meu dA também para cá. Por isso que eu sempre seleciono aqui paralelo ao sentido de saída do líquido, né? Então, força de superfície, temos isso aqui. Tem alguma outra força de superfície? A gente tem os componentes de reação aqui que seguram, né? Então, a gente tem o nosso Rx aqui, Ry aqui, né, na vertical. E a gente tem o nosso Rx aqui. Se eu tivesse aqui segurando isso aqui, opa, eu além desse força de superfície aqui, da minha Ry, ainda ter uma força aqui que eu estou segurando isso aqui na vertical, tá? Tem mais alguma força aqui? Aqui, ó. A gente tem o que? Agora a componente do campo, né? Forças de campo, que é quem? O peso do bocal, sem nada dentro, só o bocal que pesa 4 kg, né, que é a massa de 4 kg, e o peso da água que fica ali dentro do bocal. Então, essas forças de reação, por exemplo, se eu fechar aqui e o escoamento não estiver passando, as únicas forças de reação que vão estar influenciando aqui seria isso aqui, né? Como eu tenho um movimento do fluido, então eu tenho as forças de pressão aqui
que vai influenciar como que o meu fluido aqui se movimenta. Além das forças de pressão aqui, né, do próprio fluido, eu tenho que a componente de força devido, os esforços de força devido ao escoamento do fluido. Aonde aparece isso? Ó? Então, devido à pressão, força de superfície. Devido ao peso, força de campo. Devido ao escoamento, está aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o mais simples primeiro, né? Que eu quero achar o Rx. Tá? Então, vamos lá. Forças de superfície a gente tem do Rx. Aqui, ó, eu já transformei para o eixo X, né? Força de superfície em X, força de campo em X, velocidade em X, velocidade em X. Isso aqui é um escalar, tá? Um produto escalar, então por isso que não aparece o U ali. Então, forças de campo aqui eu não tenho, porque eu estou trabalhando com o meu eixo X. Não escrevi ali, mas as considerações, né? Considerações. Então, primeiro, escoamento permanente. Por quê? Não varia no tempo. Não falou nada, então não varia no tempo. Né? 2, propriedades constantes. Não falou nada, as propriedades são constantes. Perfil de velocidade uniforme. Ele não deu perfil de velocidade, então, perfil de velocidade uniforme. Então, aqui, regime permanente. Então, a gente vai trabalhar só com esse lado aqui da minha equação. Quem que vai ser o meu Fsx, minhas forças de superfície aqui em X? Né? Nesse caso, vai ser o meu próprio Rx aqui. Né? Então, vamos lá. Na saída, aqui, na superfície de controle, quem que eu tenho cruzando a minha superfície de controle? Eu tenho em 1 e eu tenho em 2. Em 1, está só no eixo Y. Então, não considero. Eu não tenho uma velocidade de U aqui, né? A única velocidade que eu tenho é a velocidade de V, no sentido de Y. E na área 2? Opa, na área 2 sim, eu vou ter uma componente aqui em X e vou ter uma componente aqui em V. Né? Então eu preciso considerar. Cadê a minha angulação? A angulação θ está aqui, ó. 2. Então se a gente olhar aqui, ó, V2, U2, θ, então U2 é igual a V cosseno θ. Né? Então eu vou ter aqui para a minha área 2. Então eu vou ficar com Rx vai ser igual a integral em 2 de U, quem que é U? V cosseno θ. V cosseno θ. V cosseno θ. Aqui a gente está no sentido positivo, né, do nosso eixo, então V cosseno θ mesmo. Rho VDA. A gente tem aqui na saída VDA. Mesmo sentido, então, positivo. VDA. Então, a gente vai ficar com densidade e propriedade constante, sai da minha integral. Velocidade e perfil uniforme, não varia em função da área. Vai sair da minha integral e eu vou fazer a integral apenas em dA. Então, eu vou ficar com Rho V2 cosseno θ, 2 ao quadrado, cosseno θ A2. Beleza? Então, eu tenho aqui o meu V2. Lembra? Não foi dado, mas da conservação da massa, eu sei que a vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área. E a vazão volumétrica vai se manter. Então agora eu tenho que a minha velocidade V2 vai ser igual a V1 A1 sobre A2. Tá? Se eu fizer essa conta aqui, o meu V2 vai ser igual a 18 metros
por segundo. Se eu substituir os valores aqui, então eu vou ficar aqui minha Rx vai ser igual a 18 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, vezes cosseno de 30, vezes a área, que é π, d ao quadrado sobre 4, o meu diâmetro é 0,025, né? 0,025, minha área é A2, então eu vou ficar com uma reação em x igual a 138 newtons. Bom? Beleza? Então, fechamos aqui, achamos a nossa reação em x. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa para y. Então vamos lá. Em y, a gente escreve a equação de conservação da quantidade de movimento. Quem que vai ser? Vai ser a mesma equação, só que agora para o vetor velocidade vezes em, né? Forças de campo em y, forças de superfície em y. Então vamos lá. Então a gente vai ter Fsy mais Fby, que vai ser igual dt da integral 1 de controle de v ou dvzão mais integral de superfície de v ou vdA. Beleza? Então vamos começar aqui, né? Primeira coisa, regime permanente. Então, regime permanente, né? Escoamento permanente. Quem são as forças de superfície em y? Então eu vou ter aqui o meu RY. Eu vou ter quem mais aqui? Vou ter também minha força de superfície devido à pressão. Pressão sempre comprimindo o meu volume de controle. Então, se a gente olhar aqui, a nossa pressão está para cá, a área aqui, então força nossa vai estar para o mesmo sentido. Então, mais aqui, P1 A1. Beleza? Quem mais a gente vai colocar aqui? Opa, está para baixo, né? Então a gente colocou aqui para cima positivo, então, desculpa, menos P1, tá? Então tem que prestar atenção no sinal aqui para não se enganar. Vamos aqui para essa parte agora. Mais força de campo. Quem que eu vou ter aqui? Eu vou ter o peso do meu bocal, né? E o peso da água que está aqui dentro. Então eu vou ter qual que é o peso do meu bocal aqui? Massa do bocal, só antes de colocar aqui, vai ser mais ou vai ser menos? Negativo, porque estão para baixo, o nosso eixo y está para cima. Então vamos só colocar aqui menos massa do bocal vezes a gravidade, tá? Menos o peso da água, que seria o quê? Volume de água vezes a densidade vezes a gravidade. Volume de água que tem ali dentro, que foi dado, né? Volume interno 0,002 vezes a densidade vezes a gravidade. Fechamos aqui. Agora vamos trabalhar com essa equação. Então a gente vai ter a mesma coisa, 1 e 2. Não vai entrar com 1, vai ser por 2. Aqui a gente vai ter velocidade v em 1. A gente tem. A gente vai ter uma velocidade vzinha, né? Y em 2. Opa, vai ter também. Né? Então a gente escreve as duas integrais aqui. Em 1, vzinho ou vdA, mais integral em 2, né? Superfície 2. O que está atravessando a minha superfície? Né? Então, 2 vzinho ou vdA. Beleza? Então, finalmente, a gente ficou com essa equação. Vamos olhar aqui o que a gente tem. A gente tem I1, tem A1. A gente tem a massa do bocal, tem a gravidade. Vou até colocar de outra cor aqui para facilitar, né? Então, o que a gente já tem. Então, esse item a gente tem. Esse item a gente tem. Volume, ali a gente também
também tem. Então, a gente tem que só trabalhar com esse lado, para aquele lado a gente já tem todas as incógnitas. Então, vamos lá. Então, em 1, primeira coisa, quem que é Vzinho é igual a V? Vamos lá. Vzinho, ou a velocidade V, está para baixo, né? O nosso Vzinho aqui vai ser igual ao nosso V. Vai ser igual a quem? Menos V, né? Nosso vetor velocidade, né? Vai ser menos o sentido do Vzão, beleza? Então, e aqui na multiplicação, vamos lá, local, temos o nosso dA aqui e o nosso V para cá. Para que sentido está o nosso Vzinho? Sempre aqui, né? Então, e o nosso Uzinho estaria aqui. Então, por isso que é menos V. V está para baixo, Vzinho teria que ser igual a menos V, tá? Então, se ficar com dúvida aqui, escreve esse vetor velocidade aqui em função de I, J e K, tá? As normais I, J, K, beleza? E aqui então a gente vai ter um sinal negativo dessa multiplicação. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, eu vou ficar com a integral em 1 de V menos V, o VdA negativo menos VdA. Tá? Vamos lá para a segunda integral agora. Vzinho. Quem que vai ser Vzinho? Olha aqui, ó. Tá? A gente tinha o 2 aqui e Vzinho aqui. Então, se o 2 é V cosseno θ, então Vzinho obrigatoriamente precisa ser o quê? Menos V seno θ. Por que menos V? Se o vetor velocidade estivesse nesse sentido, olha o nosso V aqui. Como ele está no sentido para baixo, então menos V. Então, a gente tem aqui que vetor velocidade vai ser menos V seno de θ. Beleza? E aqui, o nosso vetor V e o nosso dA positivo. Então, a gente pode reescrever aqui como Vzinho menos V seno θ ou VdA. Ok? E agora, bem tranquilo, né? A gente, densidade, propriedades constantes, pode sair. Velocidade, perfil uniforme, não depende da área. Então, a gente ficaria com o V1 quadrado, área 1. Tá? V quadrado, menos com menos mais, ou V quadrado, menos ρ V2 quadrado seno θ A2. Beleza? Então a gente ficaria com isso aí. Tá? E agora o que eu faço? Agora eu só isolo o meu RY e substituo os valores. Fazendo isso, eu ficaria com o quê? Então, deixa eu só escrever aqui como é que ficaria o nosso equacionamento. Tá? Então, eu ficaria aqui com um RY igual a 125 vezes 10 ao cubo vezes π vezes 0,075 ao quadrado, isso aqui sobre 4, né? Então passei para lá, P1 a 1 mais 4,5 vezes 9,81 mais 0,002 vezes 10 ao cubo, que é a densidade da água, vezes 9,81, que é a gravidade. Então, aqui P1 a 1, aqui M vezes gravidade,
Aqui a gente tem V, Rho, G. E daí agora a gente passa para essa parte aqui. Né? Já tinha passado esses três aqui para esse lado da equação. Né? Então a gente ficaria com mais 10 ao cubo vezes 2 ao quadrado, que é a velocidade. Né? Velocidade aqui em 1. Vezes π vezes 0,075 ao quadrado sobre 4. E agora, para terminar, né? Menos 18 ao quadrado, seno de 30. Seno de 30 vezes 10 ao cubo, vezes π, vezes 0,025 ao quadrado, sobre 4. E com isso eu vou achar que o meu RY vai ser, deixa eu escrever aqui, vai ser igual a 554 newtons, tá bom? Tem que prestar muita atenção com essa parte aqui de sinal da velocidade, tá? Então beleza, gente, esse foi mais um exercício aqui. Tentem fazer, tá, esses exercícios, pensa bem nessa hora dos sinais aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer mais um exercício para tentar entender certinho essa parte aqui